tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência com o Covid-19, pois eu tive essa doença e eu vim aqui compartilhar com vocês sobre a minha experiência, né? Como que foi sendo mãe, morando num espaço pequeno, né, com meu marido e meu filho. Se vocês querem saber, é só continuar assistindo o vídeo. Roda a vinheta! Gente, eu vou contar pra vocês lá do começo como que foi pra gente o isolamento social, a quarentena. Eu me cuidei bastante, tá? Porque eu tinha muito medo desse vírus, medo do que ele pudesse fazer em mim, no meu filho, medo de ficar doente, não poder cuidar do Lorenzo, medo de passar, né, transmitir o vírus, ser uma pessoa sintomática e estar em algum lugar e transmitir o vírus. Então eu evitava ao máximo sair de casa. Eu pedia compra até pro meu vizinho, que ele é dono de um mercado, ele trazia as compras aqui, eu fiquei bem isolada mesmo. Depois as coisas, né, assim, a gente foi se acostumando com o vírus e eu ia pra casa da minha mãe ou da minha sogra. Era o máximo que eu saía de casa. Depois eu comecei a fazer algumas viagens, eu fui pra praia 2 vezes, fui pra Ubatuba e fui pra Mongaguá. O isolamento, ele foi um momento muito difícil pra muitas pessoas, né, e a praia me dava uma paz, porque eu tinha muito medo da pandemia. E na praia a gente tava ao ar livre, respirando a brisa do mar, eu ficava um pouco melhor mentalmente, porque não adianta também a gente só cuidar, né, de se prevenir da doença e a cabeça começar a ficar doente. Então eu tava já ficando meio mal por conta da pandemia e a gente foi pra praia. Eu falei, nossa, eu preciso respirar, ver o mar. Eu considero uma pessoa consciente, eu não saía por aí, quando saía eu ia com álcool, né, nas consultas, que eu ia pra consultas do Lorenzo, né, de pediatra, e eu ia com álcool, com máscara, né, com muito medo. E mesmo assim eu peguei o coronavírus, né? Agora eu vou falar pra vocês como que eu peguei a doença, quais foram os sintomas. Vou responder algumas dúvidas de vocês que mandaram lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga, é leticia.belato com 2 L's. Lá no Instagram eu sou um pouco mais presente que aqui o canal do YouTube, tá bom? Eu fui na casa da minha mãe na sexta-feira, em uma sexta-feira, e na terça eu comecei com sintomas. Depois descobri que meu irmão estava com coronavírus lá. No mesmo dia ele já se isolou no quarto dele e ficou fazendo a quarentena dele. Foram 14 dias, né, em isolamento dentro de um quarto. E na terça-feira eu comecei a espirrar bastante, com bastante coriza, nariz escorrendo. Só que eu tenho rinite alérgica, né? E eu pensei que era rinite. Não dei muita bola pra esses espirros que eu tava dando. Eu falei, ai, acho que a minha alergia atacou por alguma coisa, né? Tava aqui em casa com o Lorenzo. Aí na quarta-feira continuei com essa coriza e na quinta eu comecei com dor no corpo. E esses dias que eu fiquei com esses sintomas foi na mesma semana que o dentinho do Lorenzo estava rasgando. Então eu não tava nem olhando pra mim, eu tava 100% ali pro Lorenzo, né? Como ele tava precisando de mim, ele tava bem manhosinho, não tava dormindo bem. Eu percebi que eu tava ficando mais indisposta, né, essa semana, só que eu achava que era por não estar dormindo direito, por conta do Lorenzo, né, achava que não pensava no coronavírus. Aí o meu irmão foi pro médico, fez o teste e logo saiu, na sexta-feira saiu o resultado na outra sexta saiu o resultado do exame dele, que deu positivo. Daí eu falei, meu Deus, será que eu tô? Porque daí eu comecei na terça com sintomas e não parei com essa gripe. Pra mim era uma gripe, uma rinite, né? Terça, quarta, quinta. Na quinta-feira eu comecei com dor no corpo e diarreia. Só que eu não sentia dor de barriga, só na hora de ir no banheiro assim que soltava tudo. Achei muito estranho. Aí a minha mãe confirmou, né? Falou, Lê, seu irmão deu positivo no teste. Aí eu comecei a ficar com medo por causa da diarreia, né? Não tinha passado ainda essa gripe. Daí eu falei, putz, será que eu tô também? Só que eu não queria me entregar pra doença. Eu tava sempre pensando positivo, com medo ali atrás, mas eu tava pensando positivo. Pensava, não é, isso daqui não deve ser, né? Eu estaria pior, não tive febre, não tive nada, né? E no sábado, gente, quando eu tava fazendo Lorenzo ninar, que é algo que eu faço sempre, é minha rotina fazer ele ninar, eu comecei a me sentir com uma fadiga, um cansaço muito estranho. Eu tava fazendo ele ninar, aí eu peguei, era já de madrugada isso, que ele tinha acordado de madrugada. Eu percebi que eu tava assim, com ele ninando ali, sabe, puxando um ar com uma fadiga muito grande. Aí eu acordei meu marido, eu falei, Vitor, eu não tô bem. Daí a gente ligou até o ar-condicionado, porque eu não tava conseguindo respirar direito. Daí eu passei o nenê pro meu marido, falei, eu não tô muito bem não. E eu fiquei parada assim, concentrada na respiração e fui voltando ao normal.
Aí eu falei, putz, eu acho que eu tô com coronavírus também. Domingo eu fui pro hospital, mas assim, gente, eu tava bem até, sabe? E eu acho que a gente que é mãe, a gente também não se entrega, sabe? A doença, porque nem dá, né? Não dá. Com um bebê em casa, eu nem pensava, tipo, o que, que eu faço? Tô com coronavírus? Não. Continuei a minha vida, minha alimentação sempre foi muito saudável. Depois que o Lorenzo comeu, foi mais saudável ainda. Então, nessa semana eu tava me alimentando muito bem, com muitas frutas, verduras. Eu faço danoninho de inhame pro Lorenzo, com morango e inhame. E eu como esse danoninho porque eu adoro. Eu não como nenhum outro danoninho industrializado, eu como mesmo do dele. E nessa semana também tava comendo bastante danoninho com inhame, tomando suco de laranja, uma alimentação muito saudável, sabe, gente? Isso eu acho que ajuda muito. Outro sintoma que eu senti foi dor de cabeça muito forte. Eu sou uma pessoa que eu não tenho dor de cabeça, graças a Deus, né? E no sábado também, no mesmo dia que eu senti a fadiga, um pouco antes de sentir essa fadiga, eu senti dor de cabeça. Acho que era umas 8 horas da noite, eu comecei e fiquei o sábado, a noite de sábado inteira com dor de cabeça. E domingo também. Daí domingo eu fui pro hospital, né? Conversei com o médico, a gente fez o teste do cotonete, né? Que é bem desagradável. Coloca um cotonete lá, parece que vai sair nos olhos, né? O cotonete. Fiz esse teste e vim embora pra casa. Demorou um pouquinho pra sair o resultado do teste e eu fui ficando melhor. Na segunda, na terça-feira eu já tava melhor. Na quarta-feira eu fui fazer o exame de farmácia, que eu tenho até ele aqui, ó. Fui lá na farmácia por desencargo de consciência, como meu marido trabalha. Eu falei, não, a gente precisa fazer um teste pra você estar trabalhando, né, assim, mais seguro, porque você pode ser uma pessoa assintomática. Daí, fui lá na farmácia, fiz o teste. Furam, né, o dedinho da gente, deu negativo. Isso depois de 8 dias do primeiro sintoma, tá, gente? Na quarta-feira, eu comecei na terça, na outra quarta eu fui na farmácia fazer esse exame. Não tô com o vírus, acho que essa fadiga que eu tive foi meio psicológico, por saber que meu irmão está com o vírus, né? Acho que foi psicológico. Meu marido saiu trabalhar depois disso, né? Que a gente tava desconfiado, meu marido tava em casa. Quando eu fui no hospital e eu fiz o exame do cotonete, a moça falou que seriam 7 dias para sair. Se eu fiz no domingo, ia contar a partir de segunda e ia sair na outra segunda. Como eu fiz o de farmácia na quarta-feira, fiquei mais tranquila e na outra segunda eu fui lá buscar o exame do cotonete e me surpreendeu, deu positivo. Deu aqui, né? Tem os meus dados aqui, mas aqui, bem aqui escreve, né? Resultado, detectado. Aí na hora que eu fui buscar o exame, o moço falou, ah, Letícia, o seu tinha dado positivo. Como já fazia tempo, né, o vírus já tinha saído do meu corpo, né, ele falou, ah, Letícia, o seu deu positivo. Aí eu fiquei, meu Deus, como assim que deu positivo? Outra coisa que ajudou bastante também a eu não me entregar à doença foi a força da maternidade, porque o Lourenço estava ali nascendo dentinho, então eu tava ali 100% para ele, eu não conseguia nem observar assim direito os meus sintomas. E também pensar positivo ajuda, viu, gente? Todo dia eu acordava e fazia minhas afirmações assim: meu corpo está livre de bactérias e vírus. Falava várias coisas assim, afirmando, sabe? Graças a Deus em mim foi leve essa doença. E agora eu vou responder umas perguntas, que uma delas é sobre o bebê, né? Claro, me perguntaram, né? E o meu filho, e o bebê, como que ele tava? Ele pegou o coronavírus? Eu acho que ele deve ter pego, porque ele teve muito contato comigo, né? E ele ficou muito grudado em mim, ele vinha muito no meu peito essa semana. Como eu falei, tava nascendo o dentinho dele. Então eu acho que coincidiu do dente tá nascendo e também da gente que tá com o vírus aqui em casa. Ele precisava dessa imunidade do leite materno, então ele ficava muito grudado em mim. Tem até uma recomendação da Rede Brasileira de Bancos de Aleitamento Materno do Leite Humano, com a Organização Mundial de Saúde, o pessoal da pediatria, eles recomendam não parar o aleitamento materno nessa pandemia. Então, se você amamenta seu bebê, continua, gente. Espera a pandemia passar, porque o leite materno ele é muito poderoso. Tenho certeza que o leite ajudou muito o Lorenzo a ele não ter nenhum sintoma dessa doença, tá? Isso, assim, falando de mãe para mãe, né? Porque eu não sou nenhuma profissional da saúde, mas eu sou mãe e eu vi o quanto o Lorenzo precisava mamar nessa semana que o vírus estava aqui em casa. Falam que as crianças são assintomáticas, mas também tem casos de criança que teve sintoma, que teve que ficar internada. Então,
Como eu falei, se você amamenta, continua aí na pandemia, porque vai ser muito importante para o seu filho, tá bom? Independente da idade dele, a Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos ou mais. Então não tenha vergonha se seu filho tem mais de 2 anos, agora tá na hora de parar. Não, gente. Continua o TT aí, que com certeza vai ser muito importante pro seu bebê, tá bom? Pro seu filhinho. Mais uma pergunta que me fizeram é se eu fiz um isolamento aqui em casa, né, do meu marido e do meu filho. E não, gente, o meu marido, assim, ele não pegou nada, mas a gente dormia na mesma cama. Eu evitava beijar, né? Ele chegava do serviço, ele vinha me beijar e falava: não, eu não sei o que eu tenho, se é uma gripe, mesmo que seja uma gripe, você não pode pegar, porque você tem que trabalhar, você tem que estar forte, né? Então eu evitava beijar ele, mas a gente dormia na mesma cama. E do meu filho também eu não me isolei. Eu estava o tempo todo grudadinha com ele, porque não tinha quem cuidar dele também, né, gente? Ele é um bebê de 10 meses. E meu marido saía para trabalhar e era eu e ele aqui em casa. Não tinha como eu me isolar dele. Me perguntaram se eu sou do grupo de risco e não também. Eu acho que por conta disso também pode ser que eu não tenha ficado tão ruim com o vírus no meu corpo. Outra pergunta que fizeram é o que fez eu suspeitar do Covid. Uma das coisas que fez eu suspeitar foi ter ido na casa da minha mãe e depois descobri que o meu irmão estava com o coronavírus, né? E daí no sábado a falta de ar foi uma coisa que assim eu falei, só pode ser, eu nunca senti isso. Eu sempre nino meu filho, eu nunca fiquei tão cansada. Bom, gente, então vamos ter respeito, vamos evitar aglomerações, usar máscara, tudo isso que vocês já sabem, né? Meu irmão, provavelmente ele pegou esse vírus lá no serviço dele, porque ele trabalha com o público, trabalha em banco, com dinheiro, e acaba ficando, né, mais fácil de pegar mesmo. E logo que ele desconfiou, ele já se isolou, porque na casa da minha mãe mora minha vozinha de 96 anos, então pense, né, o medo que nós estávamos lá. Mas graças a Deus lá só ele pegou. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, eu respondo vocês, tá bom? Me siga lá no Instagram, quem ainda não me segue, leticia.belato. E vamos se cuidar, vamos usar máscara, evitar aglomeração, porque o coronavírus está aí ainda, a pandemia não acabou, não temos vacina, não é verdade? Então a gente tem que se cuidar na medida do possível. Um beijo, gente, fiquem com Deus, tchau!